Muito boa tarde, amigas e amigos. É o Oração Ação, nosso grupo de estudos, tocando nos assuntos mais interessantes da mente, do conhecimento, da espiritualidade, passando em revista nossas crenças, nossos conhecimentos, nossos preconceitos, nossa efetiva vontade de melhorar. Nos checar, nos questionar, com firmeza, ainda que com carinho, é fundamental. Para criar uma criança é fundamental dar carinho e firmeza. Nós somos os nossos educadores, nossos professores, nossos pais e nossas mães. Nós somos os condutores de nossa melhoria. E por isso precisamos, nesse lidar conosco mesmo, de doses generosas de carinho e doses generosas de firmeza. Não uma coisa mais que outra, não uma ênfase maior num aspecto que no outro, mas as duas. Que na psicanálise fala-se de função paterna e função materna. Nós precisamos de pai e mãe. E é muito sintomático que o senso comum diga para pessoas que estão perdidas que elas estão sem pai nem mãe. Nós, para nos encontrarmos em nosso processo evolutivo, em nossas vidas, precisamos de pai e mãe, precisamos de limites e de afeto, de firmeza e de carinho. Orientemos nossas relações de amizade, de conjugalidade e, é claro, de paternidade e de maternidade por esses princípios. Utilizemos essas duas ferramentas para com os outros em todos os aspectos da vida, no trabalho, como chefia, como subordinado, e também para conosco mesmos. Emmanuel fala que temos, por muitas vidas, por largo período, aprendido a ser condescendentes conosco mesmo e rigorosos com os outros. E nos desafia para inverter essa situação, sendo condescendentes com os outros, que afinal nós não sabemos o que eles pensam, o que os outros sentem, não sabemos nada do seu universo interior, não sabemos nada mesmo do seu universo exterior, da sua vida. Como ser rigorosos com pessoas, com realidades, com situações que nós desconhecemos. Por outro lado, o ser que nós mais conhecemos, ainda que conheçamos pouco, superficialmente, somos nós mesmos. Conosco, podemos ser firmes, ainda que não cruéis, carinhosos, mas firmes, sem aceitar desculpismo, sem aceitar transferência de responsabilidade. Eu sou assim porque meus pais, meus irmãos, minha família fez isso, isso e aquilo, porque tive experiências conjugais onde a outra pessoa fez isso, isso e aquilo. Eu sou assim porque os governantes do meu país, os governantes do mundo, os ricos,
os diferentes, os adversários. É uma terrível mania da humanidade repassar responsabilidades. Quase ninguém percebe que, agindo assim, tiramos nossa vida de nossas mãos. Nos imobilizamos, nos paralisamos, porque se o problema da nossa vida está nos outros, e se nós, como é claro, não conseguimos mudar a cabeça dos outros, nós não conseguimos mudar nossas vidas. É uma crença paralisante, tóxica. Tanto quanto a crença inversa é libertadora. Ora, se os problemas da nossa vida estão basicamente em mim, em como eu vivo os meus desafios, se no meu universo interior o grande artista, o grande ator sou eu mesmo, o grande responsável pela mudança em mim sou eu mesmo, eu ganho uma maravilhosa potência. Saio da impotência quando o problema são os outros e eu não os consigo mudar, para potência, assumindo que o responsável por minha vida sou eu, universo em que eu sou o principal agente de mudança. A ponto do próprio Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Como é importante nos libertarmos, nos percebermos em nossas crenças limitantes, paralisantes, adoecedoras, e nos libertarmos, percebendo a nossa potência, investindo na nossa potência. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz, alegrai-vos. São palavras maravilhosas dos evangelhos, são estímulos fantásticos do nosso irmão mais velho para toda a humanidade. Que assim seja. Hoje, dando sequência aos nossos estudos dirigidos por Emmanuel, autor desse livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier. Hoje, dando sequência aos nossos estudos agora da religião, já passamos pelas perguntas referentes à ciência, pelas perguntas referentes à filosofia, nesse livro que se expressa por 411 perguntas e 411 respostas. Estamos agora em meio às perguntas referentes à religião. Hoje tocaremos num dos ritos mais frequentes, mais comuns dentro da chamada cultura cristã, o batismo. Como perceber, como nos posicionar frente ao batismo? Esse é o nosso problema de hoje, nossa questão de hoje. O batismo aparece no Antigo Testamento, é preconizado, é indicado. O batismo aparece também no Novo Testamento, mas nunca com uma prática de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Os discípulos batizavam em nome de Jesus, mas o mestre mesmo nunca batizou, segundo os evangelhos. Como nós devemos nos posicionar? Vamos ver isso? É pergunta 298, que vem para Emmanuel nos seguintes termos. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo,
em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? O estudante espiritual, como deve se posicionar frente ao batismo? Emmanuel responde nos seguintes termos: os espíritas sinceros, os estudantes espirituais sinceros, na sagrada missão de paternidade, ou seja, em relação aos seus filhos, devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação, do chamamento, do convite às forças divinas, a invocação das bênçãos divinas, para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Veja o papel que Emmanuel confere ao batismo. Ele considera o batismo como uma invocação, um convite às bênçãos divinas para aquelas pessoas que se reúnem a ele no Instituto Santificado da Família. Isso na sagrada missão da paternidade ou da maternidade. É assim que Emmanuel considera o papel do estudante espiritual, do espírita, frente ao batismo. E depois continua: longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico. Emmanuel ressalta aqui a importância do batismo no aspecto simbólico, como é expresso nos evangelhos, para a chamada venda dos sacramentos. Acusa Emmanuel, constata Emmanuel aqui, que o batismo se transformou em mais um produto religioso vendido pelas instituições ditas cristãs. Então, longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, das idolatrias, dos apegos, dos costumes, dos rituais da Igreja Romana, a qual se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia. O batismo, um apelo que faz uma pessoa a Deus para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a Ele confiadas no instituto familiar. Compreendendo, além do mais, que esse ato de amor, o batismo tem valor como um ato de amor e de compromisso divino, deve ser continuado por toda a vida. O problema dos sacramentos é exatamente se encerrar, se enclausurar num rito. Vejam o rito belo do casamento. Pomposo, oneroso, social.
que será do casamento se os investimentos na relação se limitarem ao rito do casamento em si? Assim como Emmanuel fala aqui do batismo, o investimento, a atenção ao outro cônjuge, à relação, deve ser diário. A própria extrema-unção, outro dos sacramentos, como rito isolado, não adianta nada. Mas se essa unção, essa união entre a criatura e o Criador não for só no momento extremo, que caracteriza a extrema unção, mas todos os dias a criatura buscar essa religação com Deus de uma maneira sincera, devotada, será uma maravilha. Então, ao rito, à convenção, nada. Mas a intenção, a boa vontade, a sinceridade, tudo. Não é? Casamento, confissão, batismo, extrema-unção. A própria oração vale se vier do coração, se vier da sinceridade, se for feita em humildade. Se resumir-se a um rito exterior, a uma obrigação, a um ato social, será um desperdício. Fomentará, inclusive, a falsidade e a hipocrisia dos atos sociais, conforme denunciou o próprio Jesus da atitude dos religiosos, que ele comparou certos religiosos a sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Sejam sim, sim e não, não. Vivamos a sinceridade das nossas sombras e das nossas luzes. Então, lendo esse último parágrafo novamente, longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Que importância linda, profunda, que nós sentimos como verdadeira, Emmanuel confere a sinceridade, a boa intenção, a dedicação, a atenção diária, a vigília e a atenção diária em nossa relação com o sagrado, que existe em nós, em nossa relação com o sagrado que existe no próximo, em relação ao sagrado que existe em tudo, revivendo sempre, como diretriz de nossas vidas,
Um mandamento maior, proclamado por Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o todo sobre todas as partes e amar o próximo. Não mais do que nós, nem nós mais do que o próximo, mas amar o próximo como a nós mesmos. Como disse o Mestre, nesses 2 mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia, toda a Torá está resumida em 2 mandamentos: conhecê-los, estudá-los e colocá-los na situação de farol de nossas vidas é a recomendação de Jesus para que não nos percamos nas noites escuras de tempestade, de ondas grandes que ameaçam afundar nossos barcos. Que o farol de Jesus, o farol do amor, o farol de colocar Deus acima de todos os seres, o amor acima de todos os sentimentos e o amor ao próximo no mesmo patamar que o amor a nós mesmos, seja o farol diretor de nossas vidas. Nesse contexto, não se despreza os ritos, mas se encarece, se recomenda que os ritos sejam magnetizados, sejam estimulados, sejam vivificados pela boa intenção, pela sinceridade, pelo coração. Tudo, o pagamento do dízimo, a confissão, o casamento, o batismo, a extrema-unção, todos os ritos. O próprio passe espírita, o próprio passe jorei, todos os ritos são potencializados, são valorizados, são efetivados, quando potencializados pela mente, pela razão e pelo coração. Dirija sua religiosidade, dirija seus ritos, dirija seus estudos, dirija sua vida dando sentido, dando potência a tudo por uma atitude aberta, sincera, benigna. Com a qual você possa magnetizar tudo que faz, todo o seu trabalho, as tarefas domésticas, tudo fica bom, se feito de bom coração, tudo fica tóxico, se feito com emoções desequilibradas. Por isso é tão importante vigiarmos a nós mesmos, adquirirmos a capacidade de nos observar. Com que atitude eu estou indo para o fogão? Com que atitude eu estou indo para o banho? Com que atitude eu estou indo para a faxina? Com que atitude eu estou respirando? A respiração pode ser uma faxina interior maravilhosa. Com que atitude eu estou indo para a minha religião, para o meu trabalho, para o trânsito? Adquirir essa capacidade de autoobservação e, é claro, de reharmonização, na receita fabulosa de Jesus
Vigiai e orai é auto-observarmos-nos e melhorarmos nossa vibração, deixando claro que a oração não é apenas palavras decoradas, rituais, faladas da boca para fora, nunca. Sempre atitude, sempre vibração, sempre mobilização da nossa luz. Quem souber se observar e se melhorar sempre que a sua vibração cair, antes de todos os fatos importantes da vida, ao início de cada dia, ao início do sono, sempre se observar e melhorar sua vibração antes de qualquer iniciativa, esse estará num excelente caminho. Vigiai e orai para não cair em tentação, disse Jesus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um grande abraço a todos, vamos saudar agora os amigos, Enir Cajazeira, dando graças a Deus, Andréa Silva, dando seu boa noite, Andréa Santos lembrando de diversos amigos, muito bom, compartilhemos, multipliquemos a luz sempre que sentirmos que pode ser útil a mais alguém. Lúcia Galvão dando seu boa noite, vibrações coletivas, diz Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos também dando seu boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações a Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias, assim como todas as outras pessoas doentes nos hospitais, e ainda mais para as pessoas que não conseguiram, por qualquer motivo, o atendimento de saúde. Enir Cajazeira também dando seu boa noite, Adelaide Dias também. Muito bom estar com todos vocês, amanhã continuaremos, venha conosco, compartilhe, dissemine a luz. Faça-se um multiplicador dos pães, desse pão sagrado que vem de Jesus. Paz e bem, até amanhã.